Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que você está? Como é que foi de Réveillon? Como é que foi a primeira semana do ano? Mais um ciclo que se inicia, mais uma temporada, né, de reflexões, né, de conquistas, de experiências. Pois é, falando em experiências, eu estava aqui pensando na reflexão de hoje e eu resolvi abrir ao acaso o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu abri e caiu aqui, eu estou olhando para o livro aqui para poder ler para você, tá? No capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, instruções dos espíritos sobre a ingratidão dos filhos e dos laços de família. Desculpe, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então são dois itens em um, ingratidão dos filhos e laços de família. E isso vai muito numa coisa que já estava, né, coincidência, né, gente? Já estava assim, no fundo da minha cabeça, já um assunto que já está me martelando por dentro. E é o item 9, tá? Só que o parágrafo que eu achei é na outra página, e eu estou muito interessado na primeira frase desse parágrafo. Deus não submete a provas aquele que não as pode suportar. Apenas permite as que podem ser cumpridas. Bacana isso, né? E a gente vê que muitas vezes a gente passa por situações e a gente fica, nossa, que coisa difícil, que insuportável. A gente às vezes fica até deprimido, né? A gente fica revoltado, né? Se rebela contra uma coisa que está acontecendo, se sente injustiçado. Mas por que comigo? E a gente tem que lembrar que, primeiro, Deus é amor. Né? Essa questão, né? Tem muita gente que fala, não, porque isso é meu karma, eu tenho que sofrer porque isso é meu karma. Não, não tem que sofrer porque ninguém tem que sofrer. Primeira coisa, né? Deus não quer sofrimento da gente. Deus é amor e amor significa misericórdia, de alguma forma. Então, Deus não quer o nosso sofrimento. O que pode acontecer, né? Vamos lembrar naquele livro Memória de um Suicida, né? Para quem não leu, recomendo assim com empenho leitura. É um livro muito edificador, né? Que tem muitos ensinamentos ali dentro. O autor espiritual, Camilo Castelo Branco, um poeta português, cometeu suicídio. Ele foi recolhido, né, numa instituição de socorro, de auxílio, e ele divide quarto, né, aposento. Sim, gente, no plano espiritual tem quarto, tem aposento, né, com 3 outros espíritos que haviam cometido suicídio. Um deles, ele cometeu suicídio depois de ter enforcado com as próprias mãos, estrangulado com as próprias mãos a esposa. Ele estrangulou a esposa, se arrependeu, cometeu suicídio. E ele carregava uma culpa na consciência dele. E esse espírito, depois o Camilo vai nos mostrar que esse espírito, ele precisou reencarnar sem as mãos numa situação adversa, assim, de muita pobreza, de muita dificuldade, para que ele pudesse, vamos colocar assim, né, se reajustar diante da sua própria consciência. Porque a consciência dele o estava condenando pelo ato que ele cometeu. Vamos lembrar, né, a questão lá 1009 do Livro dos Espíritos, quando Paulo responde sobre na questão, né, ele fala, né, que o castigo é o aguilhão que excita a alma a dobrar-se sobre si mesma e retornar para o caminho da salvação, né? Quando a gente se afasta voluntariamente desse caminho, que é o caminho traçado pelo projeto de Deus. Então, o que aconteceu ali, né? A gente vê que o Espírito se impôs, porque as leis de Deus estão gravadas nas nossas consciências, como nos dizem os Espíritos, está lá no Livro dos Espíritos. Quando ele transgrediu as leis de Deus, estrangulando a esposa, ele não aguentou a sua culpa e cometeu suicídio, e depois precisou expurgar isso, né? Essa reencarnação de sofrimento dele foi uma forma dele expurgar, né? Isso da consciência, como se a gente tivesse uma roupa suja, a gente tem a roupa suja, tem que lavar a roupa para poder usar de novo. Então, o que foi isso, né? Foi uma lavagem da consciência dele, vamos chamar assim, né? Bem grosseiramente, tá? E aí eu
eu pergunto aqui, tá, e daí? Mas o que que isso aí tem a ver com Deus não submete a provas aquele que não as pode suportar? Isso significa, gente, que a gente tem que lembrar que esse espírito, ele pediu, ele necessitou dessa experiência, porque ele precisava se reajustar com a sua própria consciência. Então, ele tinha condições de suportar isso. Mas vocês veem onde é que a gente chegou aqui nessa questão? Programação reencarnatória. Então, o que essa frase, o que essa sentença, essa frase nos fala é que nós temos uma programação reencarnatória e que nada do que nos acontece é imprevisto. Nada do que nos acontece é uma coisa que já não havia uma probabilidade, uma possibilidade de ocorrer quando a gente reencarnou. Muitas vezes por nosso próprio pedido. Tem até gente que brinca, né? Quando a gente vai reencarnar, um benfeitor chega para a gente, faz uma redação dizendo o que você quer, aí você escreve 20.000 páginas. Aí ele revisa aquilo ali, transforma as 20.000 páginas em 20 páginas. Aí isso é submetido a um outro conselho e volta com 2, 3 frases. Por quê? Porque a gente acha que a gente está pronto, a gente acha que quando a gente voltar aqui, a gente vai estar, né, no topo. E quando a gente volta, a gente cai na realidade. Tem corpo físico para alimentar, tem que, né, ganhar dinheiro de alguma forma para se manter, né, para sobreviver, tem que estudar, né, tem aturar coisas que são mais difíceis, assédios de todas as formas, às vezes no colégio, né, tem que gerar, né, desenvolver a paciência, a compaixão, tudo isso faz parte das nossas experiências, né? Nós temos que nos desenvolver, né? Quanto tempo demora para a gente aprender a andar? Depois para ler, para escrever, para se comunicar? Tudo isso, né, demora, são processos. E então, quando a gente reencarna, a gente tem essas questões, mas Deus nunca nos impõe situações que nós não tenhamos condições de enfrentar e de superar. Muitas vezes nós não queremos, né? Nós nos rebelamos contra a vontade de Deus. Eu já comentei uma vez, né, que quando a minha esposa desencarnou, lá em 2017, eu, no auge da minha instabilidade emocional, é como se eu tivesse colocado o dedo, né, na cara de Deus e disse para ele, né, se você existe, traz ela de volta. Gente, fala sério. Né? Eu hoje rio disso. Por quê? Porque isso é de uma infantilidade inacreditável e uma falta de conhecimento da vida, da minha vida como espírito mortal absoluta. Eu, como espírito mortal, tenho essa experiência. Se essa experiência me aconteceu, foi para eu crescer com ela, não foi para sofrer. Óbvio que há um sofrimento e necessitou uma reparação. Uma reparação, não, desculpa. E necessitou um desenvolvimento, né, uma adaptação, um reajustamento, um realinhamento de várias coisas, né, vários conceitos até, uma reflexão do que eu estava fazendo, onde é que eu estava, o que eu queria fazer com o resto da minha vida, né? Então, essas coisas nos acontecem, as coisas que nos acontecem, todas elas acontecem para a gente, não acontecem com a gente, acontecem para o nosso bem, como espírito imortal. Então você está satisfeito que a sua mulher tenha morrido? Não, não estou satisfeito que ela tenha morrido. Mas se eu olhar para o processo dela como espírito imortal, a experiência dela na Terra, nesta reencarnação, terminou. Terminou e ela foi encaminhada para uma outra etapa, para um outro degrau, para um outro momento. E faz parte da minha experiência conviver com essa separação. E isso abriu porta para que eu vivesse outras experiências, incluindo, no caso, a viuvez, né, por um período. Depois aconteceu, né, de eu conhecer a Dani, e a gente ter casado, e outras experiências estão acontecendo. Então, é aquela questão, a vida não acontece com a gente, a vida acontece para a gente. E aí, então, o que acontece, né? Se você tiver, onde é que eu quero chegar com isso? Se você tiver um sofrimento muito grande, que você está com dificuldades de lidar, de conviver, né?
A sugestão que eu vou te fazer, assim, é a básica, sabe? Busca na oração o conforto que você precisa, porque em oração você vai se conectar com Deus. Lembra quando Jesus falou, quando você quiser pedir alguma coisa a Deus, você entra no teu quarto e reza em secreto, porque Deus te escuta em secreto e vai te recompensar? Isso foi até, inclusive, a semana passada, né, que nós conversamos, que nós discutimos e debatemos sobre isso. Então, eu diria a você, se você tem hoje um sofrimento que você acha que você não consegue suportar ou que esteja difícil, lembra, primeiro, Deus te ama e não quer que você sofra. Então, talvez você esteja desalinhado ou desalinhada com a vontade de Deus em termos de percepção. Isso não é culpa, tá? Não estou aqui dizendo, você está errada, não sei o que. Não é isso. É que às vezes o sofrimento é grande, a gente tem dificuldade de aceitar, de compreender, né, de ver a vida como espírito mortal. Então eu vou encerrar essa reflexão aqui agora. Eu gostaria, acho que até ficou um pouco assim aberto. Eu gostaria de pedir a você que, olha, o que você acha do que eu falei? Faz sentido? Não faz sentido? Deixa o teu comentário aí embaixo. Se você gostaria ou se você quiser ter uma conversa comigo em particular, você fala comigo, né? Se eu estou mandando essa mensagem para você, se eu estou compartilhando esse vídeo com você por WhatsApp, você sabe como me contactar. Se você não souber, você deixa o teu comentário que a gente vai dar um jeito de entrar em contato. Tá bem? E eu vou pedir a você mais uma vez, por favor, se você achou que essa reflexão tem algum valor, que tem alguma serventia, alguma valia, colabora, contribui, compartilha, né, CCC, né, para que a gente possa atingir mais pessoas, para levar mensagens de consolação, de amor, de carinho a quem precisar, e para que também pessoas que tenham mensagens para a gente possam colocar as mensagens nos comentários e nós possamos ler essas mensagens. Eu posso até demorar, mas todo comentário que ficar aí será lido e, se for o caso, será respondido. Tá bem? Então, mais uma vez, feliz 2026, até a semana que vem e fica com Deus.